Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós avançamos e estamos em nossa quarta aula a respeito da eclesiologia, quarta aula sobre a doutrina da igreja. E é uma grande alegria estar aqui com você em mais uma aula. E hoje nós temos um tema muito interessante, muito interessante. Nós aprendemos até agora o conceito, o que é uma igreja, qual é o significado dela. Depois nós analisamos a origem da igreja e o seu desenvolvimento. E foi muito interessante ver como as coisas começaram no princípio, Adão, Deus, Eva, e foi desenvolvendo especialmente no âmbito familiar, tabernáculo, Templo de Salomão, ainda com foco familiar. Depois a Igreja de Cristo, fundada pelo nosso Senhor Jesus, e o seu desenvolvimento no curso da história até chegarmos aqui até hoje, entendendo um pouco de onde que surgiu a ideia de mini-templos, né? Mini-templos, mini-igrejas, que é a ideia da sinagoga que surgiu ali na época do exílio babilônico. Então, hoje nós temos um assunto que vai complementar essa história toda e é um assunto chamado o governo da igreja. Uma vez que a gente entendeu o que é a igreja, entendemos o seu significado, entendemos a sua estrutura, entendemos o seu aspecto na família e o seu aspecto institucional como centros de adoração, com templos e mini-templos, agora a gente vai falar como é a administração da igreja, como ela deve ser governada, como ela deve ser estruturada. Então esteja conosco até o final, nós vamos falar sobre os principais formas de organização, de governo da igreja, e eu espero que você aprenda bastante. Mas antes de nós continuarmos, eu convido você a orar, a estar comigo em oração para que Deus conduza essa aula, esse estudo, que cumpra os propósitos e seja uma grande bênção. Então, feche os olhos e incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez em sua santa e maravilhosa presença, nós oramos e clamamos para que o Senhor abençoe esse estudo. Deus, nós estamos aqui, reservamos o nosso tempo, reservamos, Deus, esse momento para aprender a respeito das coisas espirituais, das coisas da palavra do Senhor e crescer nesse conhecimento e ser edificado e fortalecido e amadurecer a nossa espiritualidade. Senhor, a Tua palavra diz que a sabedoria vem de Ti, a ciência vem do Senhor. Por mais que nós tenhamos a sanidade, capacidades, é tudo muito limitado, muito fraco. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos abençoe. Por isso, Deus, dá a nós, Deus, a virtude e a graça, Senhor, necessárias para que cada um de nós possa cumprir o seu propósito. Eu, na missão de ensinar as pessoas, e as pessoas na missão de entender, de compreender, e de que aprendendo também possam ensinar outras pessoas, Senhor, nesse círculo e nessa corrente de edificação e de bênçãos. Então, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a todos, que possamos desfrutar de uma excelente aula para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós vamos falar a respeito da introdução, chamando a atenção para um aspecto importante, que é o propósito, fundamento, a essência, o valor da igreja, que é algo que não pode ser perdido de maneira alguma. E esses dois textos que servem de introdução em todas as aulas, nós repetimos aqui, o de Mateus 16, 18, que diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no Salmo de número 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para a sempre. Então hoje nós enfrentamos o desafio de que a igreja seja levada a sério, de que a igreja possa retornar ao seu propósito bíblico, que a igreja seja uma igreja saudável e que cada membro e cada pessoa valorize isso, seja atuante, reconheça o seu valor e possa desfrutar de uma igreja bíblica. Nosso propósito nisso tudo é ajudar que você, que é um desigrejado, abandone essa ideia errada, antibíblica, de não congregar, porque a Escritura ordena, ensina, recomenda. A igreja não é uma fundação, não é uma coisa criada por homens, mas desenvolvida e
e estabelecida pelo nosso próprio Senhor Jesus, por Deus. Então a ideia de uma igreja é absolutamente bíblica, saudável. Você deve participar de uma igreja, você deve frequentar uma igreja, você deve ajudar nessa igreja, você deve ser ajudado nessa igreja. E nós precisamos compreender o que é uma igreja saudável da melhor maneira possível. Temos feito essa caminhada toda até chegar nessa aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o governo e sobre a administração, a sua estrutura, tá bom? Então, valorize, ame, participe de uma igreja e vamos então fazer isso conhecendo em primeiro lugar, tá bom? No item de número 2, o governo da igreja. A cristandade contém 3 pontos de vista principais acerca da forma governamental básica que a igreja visível deve ter: episcopal, presbiteriana ou congregacional. Essas 3 formas de governo da igreja tomam o seu significado a partir de 3 palavras do Novo Testamento, grego, para cargos ou entidades. A palavra presbítero ou ancião é presbúteros, da qual obtemos a palavra presbiteriano. Uma forma de governo presbúteros é aquela em que o presbítero tem autoridade. A palavra bispo é episcopos, da qual obtemos a palavra episcopal. Uma forma de governo episcopos é aquela que é dirigida pelo bispo, que é considerado superior aos presbíteros. Naturalmente, em uma forma de governo congregacional, a congregação, correspondendo à palavra eclésia e assembleia ou reunião, é a autoridade final. Essas são as palavras de Geisler. 1 Coríntios 14, 40, Paulo vai dizer que na igreja faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a ordem da igreja é um princípio regulador da própria igreja. É necessário que a igreja seja administrada, seja conduzida, que as suas liturgias, ministérios e trabalhos sejam feitos com ordem, que tudo seja feito com ordem. Deve ter organização. A anarquia não é uma ideia que se encaixa com a igreja. A anarquia não é uma forma de administração, de coexistência que a Escritura aprova. A Escritura aprova coisas organizadas, estruturadas. E no final do slide diz, importante esclarecer que a Bíblia não faz uma indicação expressa sobre uma forma de governo, mas há indícios de como era na época apostólica. Então uma análise desses elementos ajudará a encontrar a forma mais próxima do ideal divino. Então vamos lá. Uma igreja, ela tem que ter ordem. Nós já sabemos o que é uma igreja, nós sabemos como ela se originou, sabemos como ela chegou até aqui, e agora nós precisamos saber como ela é administrada, como ela é estruturada. Bom, temos uma igreja, tá, mas como que é essa igreja? E no primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, como é essa igreja, é no sentido da sua organização, do seu governo. Quem que manda nela, quem não manda, quem administra, quem não administra, quem é autoridade, quem que não é autoridade, como que funciona o governo da igreja. E tradicionalmente nós temos 3 tipos principais de governo. Esses governos que nós lemos ali, episcopal, presbiteriano, congregacional, eles não estão escritos e indicados de uma maneira objetiva, expressa na Bíblia. Não tem um texto ou um versículo bíblico nas cartas de Paulo, ou de Pedro, de João, de Tiago, falando, olha, siga o modelo presbiteriano, siga o modelo congregacional, ou siga o modelo episcopal. Não tem nenhum texto, não tem uma parte de carta de Paulo a Timóteo falando, olha, quando você iniciar uma igreja, o governo da igreja deve ser episcopal. Não existe, não há nenhum texto bíblico falando claramente, falando de maneira objetiva, ou trazendo um mandamento como a igreja deve ser administrada. Então, não existe proibição de formas de governo. Não existe uma forma de governo que a qual, sendo estabelecida, vai conduzir as pessoas ao inferno. Por quê? Porque não tem uma ordem em uma forma de administração. Não tem uma ordem de um governo específico. Existe uma liberdade administrativa que as igrejas podem seguir. No entanto, nós podemos olhar para o Novo Testamento, para as igrejas que Paulo organizava, administrava, que no Novo Testamento nós podemos perceber, e verificar qual tipo de administração, qual tipo de governo está mais próximo da Escritura
e qual está mais distante. Qual é mais recomendado pela Escritura e qual não é tão recomendado assim. Porque nem tudo que é livre é bom. Como assim? Não é porque a Bíblia não trouxe um modelo específico e que cada um tem a liberdade de desenvolver um modelo administrativo, que todos os modelos são bons. O que eu disse é que ninguém vai para o inferno por escolher um modelo, mas seguramente existem modelos melhores e mais próximos do exemplo bíblico e modelos mais distantes. E tudo isso tem consequências práticas na vida de uma igreja e na administração de uma igreja. Então, qual que vai ser o nosso propósito nesta aula? Nós vamos entender esses 3 modelos, analisar possíveis previsões e bases bíblicas para esses 3 modelos, analisar pontos positivos desses 3 modelos, pontos negativos desses 3 modelos e trazer uma análise, uma conclusão sobre qual o governo é o mais próximo do exemplo do que nós podemos analisar e observar na Escritura Sagrada. Ou seja, analisando o que Paulo fala, a maneira que Paulo, Pedro, os apóstolos administraram, cuidaram da igreja, a gente vê o que está mais perto disso, o que está mais próximo desse tipo de administração e de governo. A gente vai analisar isso ao final, tá bom? Então vamos conhecer as 3 formas de governo da igreja, que é um assunto muito importante e interessante dentro da eclesiologia, e depois traremos um veredito. Então, item 3, o governo episcopal. Vamos começar por ele. Geisler vai dizer ainda que a palavra episcopos, ou bispo, significa supervisor, distinguindo o cargo de um bispo do cargo de um presbítero, dando a ele a autoridade sobre os presbíteros e a congregação. Várias formas de governo episcopal são encontradas nas igrejas católica romana, ortodoxa ocidental, algumas luteranas, anglicanas, episcopais e metodistas. Muitas denominações menores são episcopais na prática. Então, a igreja episcopal, ela é estruturada da seguinte maneira: existe um líder, um cabeça, um chefe, e esse chefe, ele lidera os seus auxiliares, outras pessoas importantes da igreja, e temos uma cadeia hierárquica muito bem definida, muito bem estruturada, muito bem claro. Tem o chefão, tem o líder da igreja, que pode ser chamado, dependendo do nível, do tamanho da igreja. Por exemplo, na igreja católica tem um papa, na igreja algumas denominações evangélicas têm apóstolos, alguma outra igreja tem bispo. Então nós temos o líder, e abaixo do líder você vai ter alguns outros cargos, tá bom? A previsão bíblica, nós temos uma possível base, que seria Tito 1,15, que fala: olha, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade a cidade estabelecesse presbíteros, como já mandei. Então veja só, esse texto aqui, continuando no slide, diz o seguinte: esse texto parece indicar que a administração das igrejas estava sob a liderança de Paulo, que foi delegada a Tito, que por sua vez tinha autoridade para estabelecer novos presbíteros e colocar tudo em ordem. Então a gente vê nessa recomendação de Paulo uma autoridade que aparentemente é episcopal. Um chefe, um líder, esse líder está organizando a igreja. Ele tem autoridade, ele tem autonomia de chegar, de estabelecer novos presbíteros e de organizar a igreja e de estruturar a igreja. Então, não é um conjunto de pessoas que está liderando, não é uma congregação que está liderando, é uma pessoa. E parece, nesse texto, ver que Paulo é esse supervisor, é esse chefe das igrejas, e sendo chefe de uma igreja, a gente percebe aí um traço, uma caricatura de uma igreja episcopal, de um modelo de governo episcopal, onde existe um líder muito bem definido, um líder absoluto que vai organizar as outras pessoas, que vai liderar absolutamente as outras pessoas dentro dessa estrutura hierárquica. Tá? Quais são os pontos positivos de um governo episcopal analisando na prática eclesiástica, na prática da igreja? Ponto positivo é a facilidade da administração, por ter o poder concentrado em uma única pessoa. Então aqui, nesse sentido, quando você tem uma pessoa que manda, que lidera, é muito mais fácil administrar, é muito mais simples.
Especialmente até em igrejas pequenas, é uma facilidade enorme. Por quê? Porque o líder, que normalmente seria o pastor, já resolve tudo, já toma todas as decisões, já faz o que tem que ser feito. Se for para constituir um obreiro, ele já constitui, não precisa passar por organismo nenhum, procedimento nenhum. Ele resolve tudo, ele faz acontecer, ele já estrutura. Então, por um lado, tem a facilidade, como Paulo falou: Tito, você vai lá e estabelece presbítero. Não tem que ficar dependendo, vão depender da igreja, de votação, disso, daquilo, de conselhos, de análise. Não, vai, você tem autoridade, você vai, faz a coisa acontecer, ponto final, está resolvido. Está vendo? Tem essa facilidade. Se o texto de Tito realmente expressa o que ele pode expressar, porque tem algumas outras coisas que a gente pode falar sobre esse texto ainda, mas se revela essa ideia de que Tito vai chegar lá e vai estabelecer segundo as ideias que Paulo passou para ele, acabou. Está simples. Ponto positivo do episcopado é agilidade, facilidade na administração. E, paralelo a isso, um ponto negativo é o perigo de abuso, por causa da concentração de poder em uma única pessoa. E aí a gente já começa a ter um problema nisso. Poxa, uma pessoa detém todo o poder na igreja, faz o que quer, manda, desmanda e estabelece, põe quem ele quer, tira quem ele quer, inicia o ministério que ele quer, acaba com o ministério que ele quer, faz o que ele quer com dinheiro, com vantagens, recursos. Uma pessoa detém o poder, aí você começa a correr um perigo. Aí você começa a ter o perigo de que uma pessoa começa a abusar desse poder e começa a fazer as coisas do jeito que ela quer, e não necessariamente do jeito que a Escritura recomenda, ou da melhor maneira que a igreja possa ser servida. Então isso é um perigo. O cara começa a abusar do poder. O cara começa a falar: eu tenho mais santidade do que vocês, eu sou mais santo do que vocês, eu sou mais puro do que vocês, eu sou mais sábio do que vocês, eu sou mais inteligente do que vocês, eu sou mais espiritual do que vocês não entendem nada, então deixa que eu faço tudo do jeito que eu quiser. E se alguém questiona, ele fala: não, eu sei mais, confio no meu taco e deixa eu conduzir o negócio. É o perigo da pessoa começar a fazer besteira. Começa a fazer besteira e aí fala que ainda é o espiritual. Outro ponto positivo, olha no slide, é a forma fácil e segura de administrar quando não tem muitas pessoas competentes e não há líderes capacitados, o que acontece especialmente em igrejas pequenas ou novas. Então, por exemplo, vai começar uma igreja, vai iniciar um trabalho missionário, foi enviado para a Europa, lá está precisando de muitos missionários, poucas igrejas cristãs e poucas igrejas de qualidade. Você é enviada lá para a França, por exemplo, vai ter um campo missionário muito bom, muito importante lá, vai chegar na França, na Itália, na Espanha, na Polônia. Chegou nesse local, vai iniciar um trabalho. Como que ele vai iniciar esse trabalho? Por vezes ele vai evangelizar, vai ganhar pessoas, começa uma igreja na casa dele, como era na época apostólica, algumas pessoas agregam, fazem parte, e ele sozinho, ele iniciou o trabalho e tem um monte de novos convertidos, que foram evangelizados. E aí, como que você faz? Você vai tomar uma decisão baseada num conselho que é imaturo espiritualmente? Você vai se basear num conselho, num grupo de pessoas que ainda não conhecem Cristo com toda a maturidade, não tem muito conhecimento bíblico, não tem muito conhecimento da palavra? Aí o modelo episcopal para esse tipo de trabalho, para igrejas pequenas, ele é muito fácil. Ele é muito fácil, ele é muito seguro. Por quê? Porque uma pessoa espiritual, tendo essa capacidade, tendo essa expertise, ela pode administrar a igreja, chefiar a igreja em todos os ambientes, em todas as funções, pela ausência de apoiadores, cooperadores para esse trabalho. Então, esse modelo episcopal é muito visto nessas igrejas, é visto em trabalhos missionários, justamente por ter poucas pessoas, e aí acaba que a responsabilidade fica restrita e limitada apenas a uma pessoa que vai fazer tudo. Tá? Então, esse é um ponto positivo para o governo episcopal. Um ponto negativo, paralelo a isso, é o perigo de erros por ausência de conselheiros, que é aquele erro de abuso. O abuso é se abusar de quem está lá. O erro é a pessoa sozinha, ela é limitada. E a Escritura Sagrada, ela não recomenda que as pessoas tomem decisões sozinhas. Na multidão de conselhos a sabedoria, na multidão de conselhos se faz a guerra. Então a pessoa começa a fazer tudo sozinha, começa a liderar sozinho, a chance de errar começa a aumentar, começa a se tornar perigoso. A chance de começar a falar besteira, de tomar uma decisão precipitada, de não conseguir perceber
todas as nuances da situação, começa a se tornar mais arriscado, começa a ter mais perigo. Então, por um lado, é um ponto negativo, porque se na multidão de conselhos você faz a guerra, evidentemente na multidão de conselhos você vai administrar uma igreja. Fazer isso sozinho é um perigo enorme que a pessoa começa a tomar para si, começa a arriscar. Não quer dizer que todos os líderes de uma igreja episcopal vão cometer esses erros, mas é possível. Ele é muito mais suscetível a errar do que uma pessoa que está cercada de um conselho. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. É muito mais fácil ele abusar estando sozinho no poder do que tendo um conjunto de pessoas que podem limitar inclusive o seu próprio poder. Então é um risco. Não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que isso pode acontecer com maior facilidade e por isso é um ponto negativo. Um outro ponto positivo é a maior harmonia doutrinária entre os participantes. Então é o seguinte, você tem uma igreja de um líder, um pastor, um chefe, um bispo, e ele fala, olha, nós acreditamos assim, pá, bate a mão na Bíblia lá, bate a mão na mesa e fala, ó, é assim que a gente acredita aqui, ponto final. Olha, independentemente das pessoas permanecerem com esse líder ou não, a verdade é que a igreja já tem a doutrina, é a doutrina do pastor tal, é a doutrina do fulano, do líder, do bispo, do papa, do apóstolo, de quem for, é a igreja da doutrina dele. Você concordou com a doutrina dele? Ok, pronto. Se você não concordou, você vai embora. Então vai remanescer quem? Vai restar quem? Quem concordar. Quem vai ficar na igreja? Quem concordar. Quem não concordar vai ser convidado a partir dali, por não concordar com a doutrina do líder. Então, os liderados, aí vai ter o ponto negativo, que é pouca ou nenhuma liberdade de crença, diferente do líder, e é pouca ou nenhuma liberdade. Então, esse é o problema ao lado negativo. Você vai ter muita gente, você vai ter uma harmonia doutrinária, que é um ponto positivo, evidentemente, a Bíblia fala que era um coração dos que criam, então eles tinham o mesmo sentimento, mas por outro lado, você vai tolher a liberdade de crença, porque veja só, pensa comigo, em Atos capítulo 2, ali, quando nós temos 2, 3, o início da igreja cristã, eles eram unânimes na doutrina, mas o tempo foi passando e alguns problemas surgiram dentro da igreja, e Paulo e Pedro tiveram um pensamento divergente, e tiveram que resolver esse problema divergente. Se Paulo chegasse, pensasse diferente de Pedro, e Pedro falasse, fica quieto, cara, você nasceu hoje, você é filhote, você entrou, você pegou o bonde andando, tá querendo mandar? Acabou de chegar e quer sentar na janela? Não, é assim, a doutrina é minha, e é assim que vai ser, quer continuar? É do jeito que eu estou falando. Entende? Se Pedro faz isso, Paulo poderia, vamos ilustrar, né? Ou Paulo baixa a cabeça e fala, não, tá bom, vai, faz do seu jeito, como muito cristão faz por aí, ou poderia falar, não, discordo, então eu vou embora, como muito cristão faz por aí também. A questão é que nesses lugares episcopais, especialmente lugares pequenos, a liderança, grande também, a liderança falou, a água parou. Acabou. Você não queira ser um Lutero dentro dessas igrejas. Não queira ser um reformado. Não tem espaço para isso. Ou você se alinha, ou você vai embora. Ou você dá, ou você desce. Então, ou você vai ter realmente um alinhamento exato com a liderança, ou você é convidado a ir embora. Ou você assina a confissão, a declaração, ou você está indo embora. Ou você é o que o líder estabeleceu, ou tchau. Tá? Falando das igrejas episcopais. Então a igreja episcopal tem o lado positivo, todo mundo pensa igual, tem o lado negativo, que qualquer pensamento divergente é tolhido e não é aceito. E aí tem os lados negativos disso tudo. Outro ponto negativo é a administração da igreja pode se tornar misteriosa, gerando insegurança e polêmicas, pois não há prestação de contas. Normalmente uma igreja pequena ou qualquer uma igreja episcopal, cujo líder realmente é absoluto mesmo, né? Ele muitas vezes faz o que quer com dinheiro, faz o que quer com projetos da igreja, e nem sempre isso é declarado, é apresentado para a igreja, e aí começa a gerar uma certa dúvida, uma certa insegurança. Poxa, será que ele está fazendo isso? Será que não? Ninguém sabe direito o que ele faz, como que ele conduz a igreja, como ele conduz a administração. Então tem esse ponto negativo também. Resumindo, aí embaixo diz, olha, nesse sistema, a tomada de decisão e a autonomia do líder é muito ampla, com baixa ou nenhuma possibilidade de sujeição. Praticamente todos estão sujeitos ao líder. Então, uma igreja episcopal é desse jeito. Existe um líder
e o resto, e os demais, sejam obreiros ou não, estão sujeitos às determinações, às decisões desse líder. Pode ter uma igreja episcopal cujo líder seja mais abusivo desse poder, e aí ele abusa mesmo, ele oprime, ele impõe o que quer, ele impõe caprichos, vaidades, ele persegue quem pensa de maneira diferente, ele hostiliza quem pensa de maneira diferente. O pastor toca o terror. Pode ter algum pastor, um líder episcopal que seja mais brando, que embora tenha essa autonomia, tenha essa autoridade, seja um pouco mais aberto também. Mas a estrutura desse governo é essa, tem um chefe muito bem definido, e isso a gente pode ver no próximo slide, nessa imagem que aparece a você aí. O organograma de um sistema episcopal, de uma grande igreja, e também de uma pequena igreja. A gente pode ver aí, esse primeiro aí, líder mundial, que está circulado em vermelho, é quando é uma igreja muito grande, que ela tem um âmbito mundial, como acontece com algumas igrejas, como por exemplo a igreja católica. Ela tem um líder mundial dela, que é o Papa, é ele quem manda, ele tem uma autoridade, ele tem a infalibilidade papal, que ele fala de maneira oficial, ex cátedra, né, a partir da sua autoridade, ninguém pode ir contra. Então ele tem uma autoridade muito grande, é líder mundial, tem igrejas protestantes também a nível mundial, que também tem uma estrutura, um governo com líderes mundiais também. Mas olhando ali mais abaixo nesse organograma, nessa estrutura, nós temos o líder local e a igreja local, que são os membros, né? Então você vê a igreja, né, que são os membros, que podem ser inclusive obreiros e presbíteros, mas tem um líder que está acima. Então a característica da estrutura episcopal é uma evidência muito clara de um líder, de uma administração concentrada em uma pessoa, certo? Esse é o modelo episcopal, que em algum momento a gente vê isso sim na Escritura, aparece sim naquela questão de Paulo para Tito. É possível ver, não é de todo desprezada, em alguns aspectos ministeriais ali, missionários, é mais comum também, ok? Então a gente conheceu o modelo episcopal. Segundo modelo é o governo, é o item 4 aí, governo presbiteriano. A palavra presbiteriano, presbuteros, significa mais velho, mais maduro ou mais sábio. Significa que um grupo de presbíteros detém a autoridade final na administração dos assuntos da igreja. Esse ponto de vista considera o presbítero e o bispo como compreendendo um único cargo, com base em duas palavras diferentes, bispo vindo da origem grega e outra presbítero da origem hebraica da igreja primitiva. O governo presbiteriano é representado nas igrejas presbiterianas, igrejas batistas, independentes, influenciadas pela tradição da reforma, como Geisler nos apresenta. Neste tipo de governo, o pastor é um presbítero entre os presbíteros, compondo um grupo que normalmente é chamado de conselho de presbíteros, que é eleito pelos membros. Previsão bíblica, né, um precedente bíblico aí, Atos 15:6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Nesse texto, apenas os líderes se reuniram para tomar decisões em nome de toda a igreja. Então vamos lá. Governo presbiteriano, como que funciona? Existe um grupo de presbíteros, e esse grupo de presbíteros vai liderar a igreja. É assim que funciona, tem um grupo, é a liderança. Não é uma pessoa única, não é todo o povo, é um negócio mais intermediário, é um grupo, é uma liderança, e aquela liderança ela vai administrar a igreja. Nesse sentido, pode ser chamado de presbítero, pode ser chamado de pastores, pode ser chamado do que for, mas a questão não é apegar-se necessariamente ao nome presbítero, a questão é a gente entender como é essa estrutura. Essa estrutura é marcada pela autoridade de um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas onde pode ter um ou outro mais destacado lá dentro, mas as decisões são tomadas em grupo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vemos que os apóstolos e os anciãos foram reunidos. Vamos juntar a liderança aqui para a gente tomar uma decisão com relação às igrejas, com relação à doutrina da igreja. Chamou o povo? Não, deixa o povo para lá. É para chamar só a liderança. A decisão vai ser tomada só por Pedro? Não vai ser só tomada por Pedro, não. Vai fazer um grupo,
um conselho, e esse conselho vai explanar cada um a sua opinião, e vamos tomar uma decisão, e essa decisão ela vai vincular todos nós somos sujeitos a essa decisão. Tá? Então a gente percebe nesse momento aqui, nesse caso, o quê? Uma ideia de um conselho, uma ideia de um presbitério, de um conjunto de pessoas mais experientes, de pessoas mais sábias, de pessoas mais espirituais para liderar a igreja, para tomar decisões, tá bom? No governo presbiteriano, vamos ver os pontos positivos e negativos que esse governo apresenta para nós. Pontos positivos. É um sistema representativo e democrático, pois qualquer um pode ser eleito para o cargo. Bom, falamos um pouco sobre isso. Diferente do episcopal, o governo presbiteriano já é um governo mais democrático. O governo episcopal é aquele que o chefe manda. O chefe falou, água parou, ponto final. O chefe decidiu, o chefe dá a palavra final sobre a doutrina, é o chefe que define a doutrina da igreja, é o chefe que define os rumos da igreja, é o chefe. Aqui no governo presbiteriano, não. Quem vai definir todas essas coisas será um conjunto, um grupo de líderes estabelecidos pela igreja. No caso desse grupo, isso varia também, tá? Isso varia a depender da denominação. Tem denominação que esse grupo de liderança, que esse grupo de presbíteros é eleito por pessoas, os membros da igreja, estabelece uma data, um dia, vai fazer a votação, olha, temos aqui candidatos para serem presbítero, o fulano, o ciclano e o beltrano, a gente vai escolher 2, então pega o papel e faz a sua votação, quem tiver mais voto vai ser o presbítero, para determinado período, ou vitalício, ou para um mandato de 1, 2, 3 anos, e por aí vai. E aí você vai lá, faz a votação, e aí você forma o conjunto, o conselho, né? O grupo de presbíteros. Em outras denominações que são presbiterianas, no sentido de governo, não do nome da igreja, esse conselho pode ser estabelecido de uma maneira diferente, não eleito pelo povo, mas escolhido pelos próprios líderes, tá? Escolhido pelos próprios, vamos escolher, olha, a própria liderança, os próprios presbíteros analisam dentro da igreja pessoas aptas para fazerem parte desse corpo, e essas pessoas são convidadas a se tornar parte deste conselho, tá? Então, um lado positivo é que é mais democrático, então isso é bom, né? É bom porque é melhor ser 2 do que 1, diz a Escritura, aquele perigo de erros, de abuso, já começa a minimizar, já não se vê tanto aqui, por quê? Porque já tem um conjunto de pessoas que ajudam na tomada de decisões. Ponto negativo é o perigo de escolhas inadequadas. A escolha de líderes pela igreja pode ser trágica se a igreja não for madura, e aí é um problema, né? Nada é muito perfeito, né? Então, veja só, aí eu tenho um conjunto de líderes, quem que vai escolher esses líderes? E aí, se tiver panelinha, se tiver gente imatura, a coisa vai azedar. Se a eleição não for bem conduzida, os candidatos a presbítero podem ser pessoas carnais, despreparadas para o cargo, mas talvez por serem carismáticos, sejam eleitos. E aí eu tenho uma liderança ruim. Por quê? Porque a igreja não era madura. Às vezes o conselho da igreja que vai indicar os outros líderes, os outros presbíteros, é um conselho meio assim, dado a uma certa limitação, a uma limitação de pessoas afins, a uma panela, e aí pessoas santas e justas talvez nunca serão convidadas porque existe um controle de poder, não é tão curto como uma pessoa só, mas tem um grupo de pessoas que quer manter o poder, quer manter o controle sobre a igreja, e então elas vão limitar, vão manipular as escolhas, e também pode colocar pessoas que não são as ideais, então tem esse perigo. Como eu disse no ponto negativo do episcopal, significa que isso vai acontecer? Não, significa que é um perigo, pode acontecer, então é um ponto negativo. Quando você tem um risco acima, um risco que não existia antes, você cria um perigo para você. E o governo presbiteriano gera esse perigo de você ter escolhas ruins e ter um conjunto de líderes que não é saudável, tá? Outro ponto positivo, administração mais saudável e sem abuso, ou com menos abusos, né? Por causa do compartilhamento de poder com vários outros líderes. Então, o ponto positivo é esse. A administração ela tem menos riscos de uma fraude, de um desvio de verba, de um desvio de
de poder, de um abuso de poder, de um conflito de interesses, então começa a ter menos, né, risco disso. Por quê? Porque você tem um monte de gente para prestar conta, um monte de gente para ajudar na decisão, você não faz o que quer com a igreja, você não escolhe a doutrina que você quer, quem escolhe a igreja, então o risco de erro diminui, que é o outro ponto positivo, menor chance de erros da liderança, uma vez que a tomada de decisão passa por um conselho. Então tem esse lado que é muito positivo também. Poxa, a gente vai mudar de doutrina da igreja. Quem que vai decidir isso? Eu. O cara, se ele errar, levou a igreja inteira pro saco, né? Agora, se ele acertar, glória a Deus. Mas ele tem muito risco de errar, por quê? Porque na multidão de conselhos você faz a guerra. Agora, quem que vai decidir essa mudança doutrinária? Não, eu vou sentar com a liderança e a gente vai discutir sobre essa doutrina para saber se realmente essa nova doutrina que apareceu, essa nova visão com relação a algum tema, ela é a melhor ou não. E aí a gente vai reunir, vai discutir, vai orar, vai analisar e vai votar, e a maioria dos líderes, a votação da maioria dos líderes vai trazer uma decisão para nós. Mais seguro, menor chance de erro, porque aí a liderança no geral tem que estar muito ruim, né, para a votação ser uma votação prejudicial à igreja, então tem menos chance de erros, a administração é mais segura, mais saudável, com menos abuso. Qual que é o ponto negativo? Em paralelo, dificuldade na administração, pois por haver muitas pessoas, também há divergências, podendo gerar conflitos e engessamento, e aí é o ponto negativo. Aí você vai estabelecer uma coisa para a igreja, vamos levar para o conselho. E aí o que vocês acham? Eu penso de um jeito, eu penso de outro, eu penso de outro jeito, eu penso assim, penso da outra maneira. E aí as coisas começam a ficar um pouco cansativas, trabalhosas, vai ficar um pouco pesado, vai ficar um pouco engessado. Aí tem problema de agenda que o fulano não pode ir, aí você não sabe se toma decisão sem aqueles presbíteros ou não, e aí chega um grupo ali e um é divergente, e nem sempre, aí tem que ter a maturidade, saber se é voto vencido, e aí um cara às vezes não concorda com o outro, não tem muito argumento, mas o coração está fechado, e aí ao invés de você falar, nossa, abrir para discussão, vira o inferno da discussão. Então tem esse lado que também só negativo, que quando é o episcopal, não, olha, é para fazer assim, ponto final, acabou, não tem discussão, não tem polêmica, não tem nada, é suave. Se ele acertou, a decisão vai ser eficaz, vai ser rápida, vai ser instantânea, tem procedimento, sem burocracia, sem objeção, sem obstáculo, sem sabotar, sem nada, sem choro, vai e faz. Agora, tem a chance de se errar e lascou, e tem perigo para isso. Agora, no conselho, aí você tem que ter todo um trabalho para lidar com eventuais divergências que vão acontecer, que é normal acontecer, e você tem que lidar com isso, então tem um certo engessamento, é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais inconveniente, e às vezes tem algumas pessoas que são mais imaturas, um pouco carnais, e que, mas não era para estar lá, mas o ser humano oscila, né? Às vezes um dia está bom, outro não está tão bom assim, um dia está mais maleável, outro dia está endurecido. E o ser humano, ele é oscilante, e isso vai reverberar dentro do seu conselho também, dentro do seu presbitério, gerando conflitos. Vamos fazer um encontro de carnaval, vamos fazer um encontro de casais, vamos fazer um encontro de jejum e oração, vai fazer que data? Às vezes já tem divergência. Qual vai ser o modelo? Já tem divergência. Qual que vai ser o tema? Já tem divergência. Qual que vai ser o local? Já vai ter divergência. Investimento financeiro, vai ter divergência. Então, infelizmente, um ponto negativo do conselho é essas discussões todas aí que podem engessar. Outro ponto positivo do governo presbiteriano é maior liberdade de crenças individuais. Poxa, se eu tenho possibilidade de discutir, isso é bom, eu posso sentar, discutir, bater, falar que eu penso de uma maneira, eu tenho uma visão, eu tenho uma certa liberdade para pensar em certos temas, né? Então existe um pouco mais de liberdade, diferente do episcopal. O episcopal, não, eu falei, acabou. Ali no governo você tem uma liberdade ainda de pelo menos levar a discussão a alguns temas. Ponto negativo, maior risco de divergência doutrinária, né? A democracia é uma bênção, mas é também um problema, né, neste mundo caído, né? Porque considerando que o ser humano é pecador, então, e o capricho, o orgulho, a vaidade é uma coisa que não se resolve no instalar de dedos, então você vai começar a ter divergência, e divergência é uma coisa desgastante, e um reino dividido não vai prosperar. Conselho tem esses riscos e esses lados negativos dando muita liberdade, acaba tendo também muitos problemas e muitas divergências.
Mas, como eu disse, é tudo risco, não é a certeza absoluta. Com certeza, pela experiência que a história, a vida que eu posso já compartilhar, que sim, você vai ter divergências, vai variar o nível de igreja para igreja, mas com certeza você vai ter divergência, vai ter um certo engessamento, isso é sem sombra de dúvidas. Agora, um certo nível de divergência é saudável, um certo nível de engessamento é saudável. Às vezes, eu como pastor, ou você como pastor, um líder, tem um pensamento, esse pensamento vai ser provado, talvez isso te ajude a estudar mais, talvez isso iniba você de um passo inseguro, mas são riscos e são possibilidades que isso acontece por conta desse sistema de governo. Ali ao final desse slide, nesse sistema, evidentemente, existem alguns líderes mais destacados e influentes, no entanto, todos estão sujeitos ao conselho, composto pelos presbíteros. Portanto, o destaque pessoal não concede poderes acima do conselho. O que a gente tem que entender é que vai ter gente mais destacada em qualquer lugar, mesmo tendo um conselho, vai ter gente que vai ser mais reconhecida, vai ser mais valorizada, talvez é mais inteligente, mais espiritual, talvez tenha um espírito e um dom de liderança maior do que os outros, e vai estar em destaque, como Pedro estava em destaque com relação aos 12, e isso não significa que ele está acima de todo mundo, mas significa que ele tem um pouco mais de destaque. O que chama atenção nesse sistema não é que tenha alguém de destaque, mas é que todas as pessoas de destaque ou não estão sujeitas a um grupo de líderes que vai tomar as decisões em conjunto, tá bom? No próximo slide tem a imagem do organograma do sistema presbiteriano de uma grande igreja, e aí você tem Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Conselho. Esse aí com circulado em vermelho é de uma igreja local, de uma simples igreja local. Então vamos pegar uma igreja única, olha, uma igreja de um conselho num bairro tal. É assim, tem um conselho, você vê um conjunto de pessoas, abaixo desse conselho existem os membros da igreja, os membros gerais. Então a igreja ela é liderada por um conselho, e aí quando a igreja, essas igrejas a nível mundial ou nacional, que você tem várias igrejas que fazem parte dessa denominação, você vai ter escalas de conselhos diferentes, mas sempre é conselho. Diferente do episcopal, que é líder sobre líder, sobre líder, sobre líder, aqui é conselho sobre conselho, sobre conselho, sobre conselho. Não existe uma pessoa só exercendo um cargo de autoridade, mas uma pessoa faz parte de um grupo, tá bom? E aí que nesse exemplo você vê o conselho de uma igreja local, aí depois tem o conselho dos conselhos, aí tem um conselho do conselho do conselho, e aí tem o supremo concílio, que é o conselho do conselho do conselho do conselho. Tá bom? Então, a ideia é que, olha, ninguém faz nada sozinho, não. Aqui a gente vai tomar decisão em conjunto, vai ter procedimento, vai ter processo, todo mundo, a liderança, que é gente que entende da palavra, que é gente que entende da espiritualidade, da verdade, da realidade da igreja, senta junto e vai discutir as coisas em conjunto, tá bom? Esse é o governo presbiteriano. Uma outra forma de governo é o governo congregacional. E Geisler vai dizer para nós que, embora também possa ter presbíteros e diáconos, a forma congregacional considera a autoridade final como repousando sobre a congregação, que consequentemente deve aprovar questões maiores relacionadas à fé e à prática. O governo congregacional é representado pelas igrejas congregacionais, pelas igrejas livres, batistas e muitas independentes. A administração é do povo, que se reunirá para realizar votações. O resultado da maioria será a decisão final. Então vamos analisar aqui alguns precedentes, algumas previsões bíblicas. Atos capítulo 6, verso 3 ao 6, diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, aos quais constituamos sobre este importante negócio, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão. Então temos uma eleição aqui, a multidão elegeu Estevão. Atos capítulo 14, verso 23, diz: e havendo-lhes por comum consentimento eleito os anciãos em cada cidade. Então é a igreja elegendo aqui, o pessoal elegendo.
Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6, basta ali a punição imposta pela maioria. Então, a gente está vendo que a maioria vai ter uma eleição e a disciplina vai ser de acordo com o que a maioria estabelecer. Então, nós temos essa visão congregacional. Existe, sim, uma estrutura de líderes, né? Existe uma estrutura de presbítero, de diácono, mas a decisão é estabelecida em votação. E o presbítero, o diácono, apenas exerce uma autoridade que recebeu do povo. O povo fala até onde ele pode ir, o povo fala o que pode ser feito, o que não pode ser feito, onde investir, onde não investir, e aí o presbítero, o diácono, não exercer, mas exercer uma coisa que já foi decidida por outros, não é ele que decide, ele não fala, vai ser desse jeito, não, o povo fala, vai ser desse jeito, aí o presbítero, o diácono, tendo essa direção do povo, vão trabalhar apenas como servos dessas direções, tá bom? Pontos positivos e negativos. Ponto positivo. É um sistema democrático participativo. Todos podem votar. Então, assim, tem um lado legal que, a igreja inteira, né, pode votar, a igreja inteira participa das decisões, a igreja inteira ajuda nas decisões e na administração da igreja, no governo da igreja. É interessante isso. Ponto negativo. Perigos de erro, uma vez que o poder está nas mãos de uma congregação cuja maturidade pode ser duvidosa, exigência de um sistema muito criterioso, quase irreal, de adesão e manutenção da membresia. Aí a questão é o seguinte, poxa, se são os membros que vão votar, olha, eu tenho que ter muito cuidado quem é membro. Eu tenho que aceitar e receber membros, olha, de uma maneira muito criteriosa, porque ele vai mandar no pastor. É verdade, ele vai mandar no pastor, ele vai mandar no diácono. É o que a congregação votar que o diácono e o pastor são autorizados a fazer ou não fazer. Então quem vai mandar no presbítero, no diácono, é o povo. Então o povo precisa ser muito santo, muito de Deus mesmo. E você não precisa, você tem que organizar e controlar não somente a entrada de novos membros que sejam santos, maduros e aptos para decidir pela igreja, como também você tem que supervisionar para que os membros que já são da igreja sejam e mantenham a saúde e a espiritualidade, porque se o membro se tornar carnal no meio do caminho, como que ele vai decidir sobre a igreja? Então você precisa de um sistema quase irreal de controle de membros, sob pena da votação e da administração da igreja estar na mão de gente que não sabe o que está fazendo. Problema sério, seríssimo, perigo enorme. Outro ponto positivo, amplo sistema de discussão de matérias administrativas e espirituais. Ou seja, olha, na multidão de conselhos, e vai ser uma multidão, a igreja inteira vai estar livre para poder falar o que pensa e discutir a matéria. Ponto negativo, administração complexa e delicada, pois depende de muitas pessoas, com pensamentos divergentes e da maturidade todos em saber perder eleições internas. Então, é um problema. Se eu tenho um problema de líderes, presbíteros que têm caprichos, orgulho e vaidade, imagina o povão todo. Muito maior esse problema. Então eu tenho um problema grande nessa questão de que, poxa, apesar de todo mundo poder discutir isso, vai aumentar muito a discussão, eu tenho outro problema de que muita gente que não sabe o que está falando vai falar, de muita gente vaidosa, caprichosa, orgulhosa, também querer falar e querer manter posições, de criar divergência, de criar polêmica e de criar gente ferida, gente triste, gente insatisfeita com o resultado. Eu perdi, mas eu não mudo a minha opinião, eu morro pela minha fé e ponto final. E aí, meu amigo, aí você começa a ter problemas enormes. Então, é um ponto negativo, bem negativo também. Nesse sistema, termina esse slide, nesse sistema, evidentemente, existem alguns líderes, mas mais destacados, influentes, no entanto, todos estão sujeitos à votação da congregação. Então, assim, pode ter, aquele pastor famoso, tá, mas ele está sujeito à congregação, não é ele que manda, é a congregação que manda. Mas tem um cara muito inteligente, um mestre, um cara que faz vídeo, ficou famoso, mas dentro da igreja não é ele que manda, é o povo que manda, tá bom? Congregação que manda. Aqui nós temos uma imagem, um organograma de um sistema congregacional e possível convenção. Então, a igreja está ali, olha, a igreja independente, pastor e membros, está todo mundo junto ali, tem um pastor apenas para identificar, mas quem manda mesmo é a igreja. E você tem várias igrejas independentes aí, cada uma com sua administração, cada um com o seu governo, mas que elas podem fazer parte de uma convenção. O que é convenção? É uma reunião de igrejas independentes que elas vão
discutir sobre assuntos e, se quiserem, elas podem se vincular àquilo, se não quiserem, não vincula, mas se você se vincular, você começa a fazer parte de um grupo de igrejas que pensa da mesma maneira, tá bom? Então, essa é a igreja congregacional, e agora a gente passa para o nosso final para analisar e fazer conclusões, que é o item de número 6, acompanha comigo. Qual dos 3 sistemas de governo é melhor? Qual está mais próxima e mais distante da Escritura? O governo congregacional é o mais distante da Escritura e, portanto, menos recomendável. Porque todas as vezes que se fala em eleição é porque antes houve uma deliberação da liderança e depois haverá uma confirmação da mesma. Assim, não há elementos para sustentar um sistema onde a congregação é soberana. Nos casos apresentados anteriormente, podemos confirmar isso. Só elegeram diáconos depois da liderança apostólica decidir que haveria uma votação, sendo que os candidatos deveriam ter as características indicadas por eles, e além disso, o resultado deveria ser confirmado por eles, assim como a eleição dos anciãos, após o consentimento da liderança apostólica, e B, foi Paulo quem recomendou a disciplina, que também passaria por uma votação, e a questão da maioria. Toda vez que a gente vê eleição, é porque alguém decidiu que haveria uma eleição, e muitas vezes essa eleição já vinha com critérios estabelecidos. E quem que decidia que ia ter eleição ou que não ia ter eleição? A liderança. A liderança falava, vai ter eleição. Não é o povo que fala, a gente quer decidir. Não. Se a liderança não passar para o povo não decide nada. Quem decide é a liderança. Então tem uma liderança que vai decidir. E não somente isso, a liderança falou, vocês vão escolher segundo os critérios que a gente apresentar. E mesmo depois de vocês votarem, a gente vai analisar se a gente concorda com o resultado. Então, falar que a congregação é soberana, não. Em regra, não. Biblicamente falando, não, em regra a congregação não é soberana, não é essa a ideia mais próxima da Escritura, na verdade é a mais distante. No outro slide ainda confirma a questão dizendo, além disso, o modelo em si é insustentável se considerar o fato de que todas as decisões devem ser alvo de votação, o que torna difícil de se praticar. Não pode haver uma liderança que escolherá o que deve passar por votação ou não. Por fim, a necessidade de uma estrutura altamente criteriosa de membresia prejudica muito a possibilidade de que esse sistema seja confiável. Então eu tenho 2 problemas. Pensa comigo. A igreja vai votar. Ok, qual tema que a igreja vai votar? Todos. Difícil, né? Complicado. Deixar tudo na mão da igreja e a administração vai ficar muito complexa. Na prática já fica ruim. Não, vai ser só alguns temas. Quem vai definir que os temas que vai votar ou não? Porque pode ser uma ilusão. Os temas mais importantes votar dentro que nós ali, ou eu decido, e a igreja decide só umas ninharia que a gente quiser. Então, para ser um sistema congregacional puro, a igreja teria que votar todas as coisas, o que é complicado. Segundo ponto, como que você tem certeza que a membresia está saudável e madura o suficiente para tomar uma decisão? O que é muito complicado também. Biblicamente falando, é o mais distante e é o menos recomendável, tá? Não recomendo esse modelo para a sua igreja, não recomendo esse modelo para você que é um pastor, para você que iniciou um trabalho ou que faz parte. Não é o ideal, não é o melhor. Continuando, embora o sistema episcopal seja notável, seja mais notável na Escritura, seja também notável na Escritura, não parece também ser o ideal, considerando que os apóstolos atuavam e tomavam decisões em conjunto. Normalmente Pedro fala em nome dos 12 e não por si. Além disso, a Escritura não recomenda o trabalho individual por causa da fraqueza da carne. Então, veja só, o sistema episcopal, ele tem uma certa... A gente percebe um pouco disso, né? A gente percebe um pouco dessa ideia do sistema episcopal. Há certos momentos que a gente vê Paulo, Pedro, líderes da igreja tomando algumas decisões, indo à frente mesmo e fazendo do jeito que acreditam ser. Mas, por outro lado, a gente vê muito que eles mesmos estão sujeitos a decisões conciliares que eles mesmos estabeleceram. Não era uma coisa muito arbitrária ou tão livre como a gente mesmo possa imaginar. Mas está errado? Não. Assim como o congregacional também não está errado. Não é recomendável, não é o ideal, não recomendo, não sugiro. O episcopal
eu também não sugiro, também não acho que seja o ideal, muito embora tenha é possível vislumbrar alguma coisa disso no Novo Testamento, mas também não é o que eu recomendo. Por quê? Porque a ideia da Escritura é não ficar tomando decisões sozinho. Aqueles perigos do sistema episcopal, são perigos sérios mesmo, os quais eu não recomendo, não é o ideal que seja episcopal também. É um pouco perigoso, foge à ideia de conselhos, da sabedoria bíblica. E também porque os precedentes que dão a ideia episcopal podem ser interpretados de uma maneira diferente. Paulo mandou Tito colocar as igrejas em ordem. Tá, mandou. Mas qual seria a forma? Era Tito chegando e falando, olha, vou colocar em ordem, eu escolho quem eu quiser? Ou será que ele sentaria com a liderança? Então eu também não tenho um texto que é absoluto, que me descreve exatamente como ele faria. Eu sei que Tito era um delegado apostólico que chegaria nas igrejas e que eu colocaria as igrejas em ordem. Agora, como ele faria isso? Será que ele chegaria lá sozinho e ia mandar fazer a coisa acontecer do jeito que ele quer, mandando e ordenando? É possível? É possível. Ou será que ele chegaria, sentaria com a liderança e traçaria direções e estabeleceria decisões a partir de uma conversa, de uma votação e de uma harmonia com a liderança? Eu vejo mais esse segundo aspecto. Continuando naquele slide, portanto, o sistema mais evidente na Escritura é o presbiteriano, onde há um grupo de pessoas compartilhando a liderança. E na minha percepção, esse conselho interfere muito pouco no ministério pessoal de cada presbítero. Assim, o conselho estabelece diretrizes gerais e pontuais, permitindo que cada membro atue com maior liberdade, prestigiando e estimulando a condução do Espírito Santo. Então eu vejo o apóstolo Paulo sendo abençoado pelo conselho dos apóstolos, enviado pelo conselho dos apóstolos. Pedro pede algumas coisas para ele, limita algumas coisas, lembra dos pobres, alguma coisa, mas não interfere tanto, não fala para onde Paulo tem que ir, não fala quando que Paulo tem que ir, ele deixa Paulo na liberdade, olha, que o Espírito Santo te conduza. E nem Paulo sabia absolutamente para onde iria, porque há momentos que o Espírito Santo vai impedir e redirecioná-lo. Na questão também de quando Paulo está em Jerusalém, o pessoal recomenda ele ter certas práticas, certas atitudes. Quando teve a divergência de Pedro e de Paulo, a igreja se reuniu numa visão claramente presbiteriana, né, conciliar, né, de conselhos. Então, eu vejo na Escritura essa ideia. Quando os apóstolos tiveram em Pentecoste e aí o pessoal falou que estava bêbado, Pedro sai e faz o discurso em nome de todos os apóstolos, não em nome próprio. Então, o que eu vejo de maneira mais clara e mais segura, alinhando todos os pontos, tanto da sabedoria, das recomendações, dos perigos, pontos positivos, negativos, dos precedentes mais evidentes aos meus olhos, é o sistema de conselho. Um conselho onde eles vão tomar as decisões mais importantes e permitindo com que cada presbítero, cada líder tenha uma grande autonomia com relação ao seu próprio ministério, uma vez que o conselho não tem interesse de controlar a vida de ninguém, mas de estabelecer parâmetros espirituais e práticos, saudáveis, essenciais e gerais para uma igreja. Tanto é que o Concílio de Jerusalém estabeleceu justamente coisas pontuais. Certas coisas eles não podem de jeito nenhum, mas o resto está na liberdade. Existe uma certa liberdade, não vai interferir, não vai influenciar e vai fazer do jeito que eles julgarem mais apropriados dentro de um padrão de moralidade da própria Escritura, ok? Diante disso, então, deixo claro e reafirmo que ninguém que está seguindo qualquer um desses sistemas vai para o inferno ou está condenado por seguir algum desses sistemas. A Bíblia não proíbe nem ordena o uso de algum tipo. No entanto, analisando a estrutura e a realidade, os casos da palavra de Deus, eu percebo mais que o recomendável e o ideal é o sistema presbiteriano, no qual existe um conselho de líderes que vai ser estabelecido e que vai tomar as decisões em favor da igreja. O segundo melhor, o episcopal. Em determinados casos, eu faço esse parêntese, porém, num campo missionário que a gente citou mais cedo, eu recomendaria o episcopal, sem sombra de dúvidas. Poxa, um missionário vai iniciar um trabalho, às vezes vai sozinho, e às vezes ou vai com algum conjunto de pessoas que o pessoal morre ou desistem no meio do caminho, não tem como esperar que exista um conselho ali, vai da maneira episcopal com toda a tranquilidade no seu coração.
Bom, dito todas essas coisas, eu espero que você tenha entendido que nós chegamos até hoje, né, a origem, o desenvolvimento histórico, e hoje nós encontramos esses 3 grandes tipos de governo, e é assim que normalmente 95 ou mais por cento das igrejas cristãs são administradas. Ou é um sistema episcopal, de um líder, ou um líder local, um líder regional, um líder mundial, seja um sistema presbiteriano, grupo, um conselho local, um conselho regional, um conselho mundial, ou o sistema congregacional. A congregação ela decide, ela é soberana e dita as ordens e o futuro da igreja. Espero que você tenha compreendido, que Deus te abençoe, te aguardo em nosso próximo estudo. Até lá!